Olá, meu povo, tudo bom? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a influência dos hormônios femininos no risco cardiovascular e no risco trombótico, que foi uma questão que a mulherada aí perguntou quando a gente falou sobre o princípio de infarto. Antes de começar a falar sobre os riscos associados ao anticoncepcional e à reposição hormonal após a menopausa, eu queria fazer um adendo aqui. Todo tratamento na medicina, ele vai trazer benefícios, mas ele pode ter riscos associados. A gente sabe que todas as medicações têm efeitos colaterais possíveis, mas que não vão acontecer em todo mundo. Pelo contrário, em geral vai acontecer num pequeno percentual desses pacientes. Então vamos lá entender. Em geral, o risco cardiovascular da mulher jovem antes da menopausa é muito baixo. É muito raro que uma mulher jovem tenha doença cardíaca antes da menopausa, a não ser que ela tenha alguma doença de base que acabe aumentando o risco cardíaco dela. Então, alguma alteração genética, alguma alteração da coagulação, como a trombofilia. Então, utilizar o anticoncepcional nesse perfil de paciente é muito seguro, principalmente os anticoncepcionais mais recentes, que têm doses menores de hormônio. Entretanto, de fato, o anticoncepcional pode aumentar um pouco o risco cardiovascular e o risco de trombose, mas apesar desse aumento, na prática clínica a gente não encontra uma significância disso. A gente não vê mulheres utilizando anticoncepcionais terem eventos cardíacos de rotina. Não é uma grande preocupação na nossa rotina, né, de uma maneira geral. Entretanto, algumas pacientes que têm doenças que já aumentam o risco cardiovascular dela, pode ser que o anticoncepcional esteja contraindicado. Então, por exemplo, algumas mulheres com alterações da coagulação, como trombofilia, mulheres que já infartaram, que já tiveram AVC por algum motivo, alguma doença de base que aumentou o risco cardiovascular dela mais precocemente. E aí, durante a avaliação médica, é que esse risco vai ser avaliado e a medicação pode ser contraindicada. Mas, de uma maneira geral, não é um fator que nos preocupa na prática clínica. E depois da menopausa? Aí a gente sabe que o risco cardiovascular da mulher, ele apresenta um aumento depois da menopausa, né? Como eu falei, os eventos cardiovasculares são muito raros na mulher antes da menopausa e eles aumentam depois da menopausa. Tanto pelo fator idade, porque são mulheres já mais velhas, como pela questão hormonal. A gente tem uma redução muito brusca, muito importante dos hormônios femininos depois da menopausa. Bom, apesar disso, repor o hormônio na mulher após a menopausa não diminui o risco cardíaco dela. Pelo contrário, pode até aumentar. Então, depois da menopausa, como eu falei anteriormente, a gente vai pesar os riscos e benefícios de utilizar a terapia de reposição hormonal. Mas, em geral, essa terapia ela vai ser segura em mulheres mais jovens, abaixo dos 60 anos, e que tenham menos de 10 anos da menopausa, né? Que seja uma menopausa mais recente. A reposição hormonal depois dos 60, em mulheres com mais de 10 anos da menopausa, já acaba acarretando um risco cardiovascular maior. E essa reposição hormonal também de longa data, que dura mais de 10 anos, também acaba trazendo um risco maior. Outro dado é avaliar o perfil da paciente. Algumas pacientes que já têm alguma doença de base, ou já infartou, já teve um derrame, né, um AVC, tem uma alteração da coagulação, esse perfil de paciente, ou que tem uma trombose, já tem história importante de trombose nos membros, nesses casos, em geral, a terapia de reposição hormonal vai estar contraindicada também, porque essa paciente já tem um risco cardiovascular ou um risco trombótico aumentado. Então, a indicação do hormônio sempre vai ser uma indicação individualizada, de acordo com o perfil da paciente. A gente vai ter benefícios no tratamento com o hormônio, mas a gente pode ter riscos. Então, é preciso avaliar bem a condição dessa paciente, as doenças de base que ela tem, para que a gente indique da melhor forma possível. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer pergunta podem deixar aqui embaixo nos comentários ou mandem direct, que ao longo da semana a gente vai respondendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!